Olá, você que acompanha o CDC Cast, o podcast sobre direito do consumidor da ACDecom. Hoje estamos aqui com o nosso quinto episódio, um tema muito especial, com convidados muito especiais. Eu me chamo Vladimir Romer, eu estou aqui com o nosso associado Marcos Martins e os nossos convidados de hoje é Alex Santiago, vice-presidente do Fortaleza Esporte Clube, e Renato Barbosa, o responsável pelas relações públicas e sociais do clube. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante. O direito do consumidor sob a perspectiva do torcedor. Duas paixões unidas aqui para nós, pelo menos para mim. O direito e o futebol são duas coisas que eu sou completamente apaixonado. E você que não é torcedor do Fortaleza, calma. A gente convidou dois diretores do Fortaleza, porque o Fortaleza hoje é indiscutivelmente um caso de extremo sucesso na crescente do futebol cearense. E assim, nessa pegada de consumo, futebol, relações com o torcedor, relação com o público, o Fortaleza hoje é completa referência. Então, bem-vindo, Alex, bem-vindo, Renato, bem-vindo, Marcos. E a ideia é que a gente faça esse papo mais descontraído possível, passar a palavra para vocês, para a gente começar a bater o nosso papo. Fica à vontade, Alex. Não, é um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui no podcast para trocar um pouquinho dessa experiência, né, que a gente tem como um clube de futebol lida com o seu torcedor, consumidor, né? Eu, particularmente, antes de chegar à vice-presidência, tive algumas outras experiências dentro do clube em que o presidente Marcelo, na época em que eu era assessor da presidência, me pedia para que a gente desse uma olhada para esse aspecto do torcedor como consumidor. E, graças a Deus, assim, a gente teve a oportunidade de executar alguns programas que eu reporto como muito interessante, que até hoje estão aí, né, na nossa operação de jogo. Por exemplo, a gente teve como operacionalizar a primeira Fortaleza FanFest, que são os espaços de pré-jogo, de experiência de match day para o consumidor antes das partidas. A gente também teve a oportunidade de tratar sobre um programa que hoje eu vejo acontecendo e muito me emocionou no jogo contra o Bahia. Eu estava lá, Renato, que é aquele tour interno, né? Eu tinha feito, inclusive saí na orla aqui de Fortaleza, de hotel em hotel, apresentando um projeto de um tour que o Fortaleza proporcionaria a esses torcedores que vêm à capital, querem ver o jogo de futebol, tendo a oportunidade de conhecer vestiários, campo, o museu que tem lá no Castelão sobre o futebol, poder experimentar também a chegada dos atletas. Eu vi que tem um espaçozinho onde os torcedores aguardam os atletas chegarem ali. Então, ideias que a gente vinha trabalhando antigamente, que hoje a gente vê com muita satisfação, todas bem executadas, né? Sair um pouquinho daquela ideia de que o futebol é aquele espaço em que você chega 10 minutos antes do jogo começar e vai embora 10 minutos mais cedo para não pegar trânsito, e talvez tentar criar uma experiência positiva para o torcedor e para a família, né? Como um match day experience, uma experiência de dia de jogo e não apenas a experiência da partida, né? Então, algumas dessas ideias que a gente implementou, e a gente pode debater aqui um pouco ao longo do podcast, eu reputo como bem interessantes para tentar cuidar bem do torcedor consumidor, né? Dar um agrado ali, fazer com que ele possa ter mais tempo para consumir os produtos do clube, possa aproveitar melhor a experiência de jogo e possa voltar para casa com uma boa recordação com seu filho, com a sua esposa, de que tiveram um dia agradável no jogo do Fortaleza. Excelente. Nunca é só sobre o jogo em si. É toda uma experiência, né, para o torcedor. Com certeza. E aí, nesse aspecto, o Fortaleza tem um cara muito forte aí nas relações públicas e sociais. Isso. Em que a gente consegue identificar, eu particularmente sou torcedor do Fortaleza, identifico que a operação de jogo, as ações feitas pelo clube são sempre visando aproximar o torcedor, né? E com muito respeito e observância essa questão do consumidor. Então, Renato, muito obrigado também pela sua participação. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. O prazer é nosso, Marquinhos, Vladimir. Estamos aqui para conversar, né? Falar sobre justamente isso que o Alex colocou aí, a experiência de jogo, né? O presidente, o Paz, ele fala, tem uma frasinha que ele fala, né? Que o torcedor ele tem que estar satisfeito. A gente até trata ele como cliente, né? Hoje não mais só como torcedor, né? Ele tem que estar satisfeito na hora que ele pensa em ir para o estádio. Então a gente revisou todos esses pontos e, na medida do possível, né, a gente está fazendo algumas mudanças, adaptando algumas coisas, e vamos estar aqui para a gente conversar sobre isso aí. Bacana. E temos aqui também outro torcedor do Leão aqui, nosso associado Marcos Martins. Meu amigo, fica à vontade também.
Primeiramente, dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui, representantes do clube que eu amo, também sou tricolor de aço. E dizer que o Fortaleza também não é apenas uma empresa que se preocupa com aquele torcedor que já tradicionalmente vai para o estádio. É importante a gente ressaltar essa questão social do clube. Hoje o Fortaleza ele faz questão de incluir aquele torcedor cadeirante, de levar ali para o dia do jogo, fazer ele se sentir parte da torcida, se sentir parte de ser Fortaleza, de ter o sentimento de ser um consumidor, de estar ali, de torcer junto com o clube. A questão dos torcedores autistas, agora há pouco Fortaleza fez aquela distribuição de abafadores justamente para dar a esse torcedor, a esse consumidor, aquele conforto de estar ali naquele estádio lotado, aquela atmosfera de 40, 50 mil pessoas. Essa preocupação que o clube tem tido ultimamente, que isso aí é muito bacana para engrandecer não só a questão do esporte, mas para trazer aquelas pessoas que estão mais afastadas para dentro do convívio, para trazer para dentro do clube. Assim, eu acho muito legal isso que o Marcos colocou, porque assim, eu vou até dividir aqui uma experiência própria com isso. Na verdade, a primeira ocasião em que eu me aproximei do Marcelo foi numa sugestão de programa de sócio-torcedor para o interior. O Marcelo tinha acabado de assumir a presidência em novembro de 2017, eu era conselheiro, e ali na reunião do conselho, depois que os diretores terminam de falar e tudo mais, a gente tem um espaço ali de convivência, né? A gente troca uma ideia ali depois da reunião e tal. E eu sugeri ao Marcelo isso. Por que é que a gente não faz uma modalidade própria para o torcedor do interior, o consumidor do interior? Eu sou do interior. Eu sou de Russas, sempre torci Fortaleza, pai torcedor do Leão, avô torcedor do Leão, e até eu vim morar em Fortaleza para mim era rádio, né? Então eu escutava os jogos na rádio e sempre era apaixonado pelo clube. E eu sei como tem muito torcedor no interior que se sente às vezes como consumidor também um pouquinho excluído, não tem acesso à loja oficial, não tem acesso à questão da própria associação, né, de se associar, não tem acesso a visualizar as taças, não tem acesso ao Juba, às leoninas, aos ídolos do time. Ele ama, mas ele tá lá longe, né? E aí, a gente tratou com o Marcelo em novembro de 2017 dessa ideia e eu sugeri a gente fazer como laboratório na minha cidade, Russas. Então foi a primeira cidade onde teve um evento do Leão do Interior, foi em Russas. E aí eu montei mais ou menos uma ideia de a listagem de tricolores interessados em fazer a associação. E aí quando a gente atingir um determinado limite de lista, a gente tinha uma garantia mais ou menos do quanto a gente iria, a gente mobilizava a estrutura para ir até o interior. Então a gente levava as taças de campeonato, levava Juba, Leoninas, Rinaldo, Clodoaldo sempre iam também para interagir com a galera, bater foto. O presidente ia, eu também ia. Só que na época, né, assim, eu não tinha nenhum cargo oficial. E a gente via como eles eram felizes, né, nesse dia de aproximação do Fortaleza, o consumidor. E aí como é que era bolado o modelo? A gente chegava mais ou menos umas 10h30, 11 horas. Quando a gente chegava lá, já saía encarreado pela cidade. Era uma alegria pro torcedor. A gente marcava normalmente numa churrascaria, num restaurante. Ficava ali assistido de alimentação, com músicas em ao vivo, o pessoal tomando uma cervejinha, os filhos, as esposas, todos tirando foto com a taça, com o Juba e com a Leonina, com a própria comprando produtos na loja, passava o dia inteiro consumindo. E aí quando terminava o dia, a gente tomava o rumo de volta a Fortaleza. Sócio torcedor também, né? Associando, que era a principal ideia. E esse plano gerou, no final das contas, a gente andou por mais de 30 cidades do interior. E a gente chegou a fazer mais de 3, 4 mil sócios só do interior. Excelente. E aí, assim, só para poder encerrar e passar aqui para vocês. E foi uma satisfação muito grande porque a gente via um consumidor do Fortaleza que estava à distância, mas ele estava se sentindo incluído, ele estava se sentindo satisfeito, ainda que fosse só durante um dia. Então isso era muito gratificante. As embaixadas, como o Alex disse, viraram... Tinha outro nome, não era, Alex? Embaixada que era fora do na verdade, quem redigiu a portaria das embaixadas foi o seu amigo. Portaria número 01/2019. O Alex fez todo o contrato, fez todo... Isso. Mas hoje, mas elas não eram embaixadas antes. A do interior não era embaixada, a de fora a gente chamava de consulado as do interior e de embaixadas as de fora. Acabou que ficou apenas o nome de embaixada. Aí a gente virou agora todos embaixados, né? Isso. Nós temos, acho que muitas cidades aqui, quase todas as regiões do estado.
E já temos também fora do estado do Ceará, já temos bastante. São Paulo, tá criando Recife, tá criando Salvador, Teresina, Brasília. São Luís, Brasília, Natal, São Paulo já que é o IU, Belém também parece Minas, que Minas. também em Belém eles estavam reunindo. Estavam reunindo também. Então, assim, pra gente é gratificante. Na fase lá, Alex, eu acho que o Fortaleza estava naquela divisão lá, né? E a gente não tinha muitos jogos no final de semana. E é uma coisa que dificulta até pra gente ir, porque sempre tá pensando em jogo, alguma coisa assim, coincide. Mas esse ano já voltou com o projeto, o Rubens, até o responsável, já estamos levando uma equipe master para algumas cidades que tem no interior para jogar. Outras a gente faz uma peneirada junto com o pessoal do Bem Tricolor. Isso é muito legal. Né? Dá oportunidade para garotada também do interior mostrar o talento esportivo. Né? A gente leva uma equipe, aí faz lá uma peneirada, já tá dando até alguns frutos aí, já uma meninadazinha que foi escolhida lá. E a principal desse ano, que eu acho que casou com chave de ouro, que seria o ideal, foi a de Juazeiro, né? A galera lá de Juazeiro recepcionou bem a gente. Foram 2 dias. Temos o Leões do Cariri. Foi 2 dias de Leão do Interior lá, um com peneirada e a outra que foi especial, que foi o dia do jogo, que a gente enfrentou o Barbalha lá. Mandar um abraço ao Danilo. Né, o Danilo, que é o presidente. Gente. Também mandar um abraço pro Yuri Pinheiro. Yuri, que é o nosso... O Yuri é um grande... Vamos dizer que nosso diretor de embaixadas. É né? um grande mentor de toda essa situação. O Yuri é assim, um tricolor exemplar. Mesmo longe também, ele é a cara da embaixada. É aquele tricolor que, por morar longe, ama ainda mais. Né? É um cara incansável também. Tá, quando pode, foi para São Paulo. Tava no Rio agora também, com o pessoal da Embaixada do Rio, no jogo do Botafogo. É um cara bacana mesmo, que quando o Marcelo até veio conversar comigo, eu falei assim, porra, é o nome ideal. Né? É advogado também, né? Então, juiz. Então entende dessa parte aí todinha também. Muito bacana. É um cara que agrega muito aí. Tudo isso são medidas que visam só aproximar. Por exemplo, esse exemplo que você deu, Alex, da sua própria experiência, né, no interior. O Fortaleza para você era na rádio, você não tinha tido contato. Não. Quantas pessoas nunca tinham visto o mascote de perto, ter experiência de comprar produtos oficiais ali, a oportunidade de pertinho, e nem que seja por um dia. Né? Isso é muito bacana. Como eu queria que tivesse uma caravana naquela época. E eu nunca pude ter, né? Uhum. Mas acabou que deu para fazer isso aí. Uhum. Né? É muito gratificante. E a gente nota também que muita gente assim ainda tem aquele, né, o time do Sul, não sei o quê, e quando a gente começa a trazer o Fortaleza para perto do torcedor, a gente começa a notar que começa a ter essa mudança e o frutozinho está sendo colhido. A gente vê que tem esse movimento do torcedor do interior de, às vezes, realmente buscar ali times sul-sudeste, né? Eu acho que tem uma proximidade maior. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o televisionamento. Na época, o televisionamento, principalmente pro pessoal do interior, eu digo que eu sou, né? Então eu via como é que era a movimentação da cidade em dias de jogos de times de sul, em dias de finais de campeonato carioca, paulista, né? Muita relação com isso. Mas hoje nós temos aqui um grande time para o torcedor poder se orgulhar de dizer que torce, né? É igual aquela piada, diz assim, rapaz, o cara chegou no táxi lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o cara perguntou, para quem que você torce aqui em São Paulo? Aí o cearense disse, e você torce quem lá em Fortaleza? Por que eu que tenho que ter um time em São Paulo e você não tem que ter um time em Fortaleza? Excelente. Alex, essa questão da embaixada, gostaria até de saudar aqui o meu primo, que está acompanhando a gente lá em Brasília, é o presidente da embaixada, Leões do DF, André Almeida, meu forte abraço. Um fato interessante que vocês citaram aí, essa questão do torcedor que mora fora se sentir representado. A embaixada do DF, me perdoe te interromper, mora no meu coração. Eu estive pessoalmente lá na ata de fundação da embaixada do DF. Então, para mim é um orgulho muito grande. Eu sempre falo dela com muito carinho, a embaixada do DF. Então, mandar um abraço para todo mundo. E são os caras bem ativos também. Vão para Cuiabá. Total. Rapaz, eu tive em 2018 lá, o Fortaleza subiu contra o Atlético Goianiense. Aí a gente saiu em caravana de Brasília para Goiânia. Aí fecharam um estabelecimento lá do shopping, rapaz, mais de 100 torcedores do Fortaleza e venda de camisa. O Marcelo Paes esteve lá. Jogo de basquete eles acompanham também. Os caras são fera lá. O trabalho que eles fazem lá, eles se sentem parte do clube, né? Eles mesmo são estando parte a mais de 1.000 quilômetros de distância aqui de Fortaleza, eles se sentem parte
E a questão também do consumidor, que hoje eles pegam aqui o e-commerce do Fortaleza, compra a camisa oficial, Sim. com pouco tempo já está lá em Brasília, e ele se sente tão torcedor quanto a gente que está presente aqui dentro do Castelão. Exato. E assim, interessante como a gente vai fluindo por esse lado, porque a relação de consumo ela demanda que todos os fornecedores tenham uma proximidade. O consumidor, um dos sentimentos que gera o consumo é justamente o sentimento de pertencimento, é o sentimento de identificação, né? E tudo Sim. isso gera identificação com o Fortaleza Esporte Clube. O Marcos usou um termo muito interessante na primeira fala dele, que foi o Fortaleza como uma empresa. E a gente sabe que todo clube de futebol funciona como uma empresa, é uma empresa, tem sua gestão. E aí eu queria saber, especialmente também do Alex, em relação aos últimos anos do Fortaleza, a gente vê esse crescimento, né? A gente fica, como torcedor, a gente vai conhecendo a história do clube, vai acompanhando, mas é muito bom quando a gente tem acesso à diretoria para entender o próprio crescimento do Fortaleza como empresa. Uhum. Então, Alex, você precisa falar disso, assim, desses últimos anos, principalmente? Assim, hoje está se falando muito em SAF, né? Na modelação de uma sociedade anônima de futebol para que o clube cresça. A SAF, e aí a gente debate muito lá com o presidente Marcelo, com o Geraldo Luciano, ela é um meio, ela não é um fim. A SAF é uma forma de financiar um clube de maneira externa. O fim vai depender sempre da gestão. Você tem, por exemplo, equipes que viram SAF na Europa, por exemplo, que tem um capital investido altíssimo e que caem de divisão. Aqui havia um sonho de que as equipes que se tornassem SAF iam virar o Real Madrid, iam virar o Manchester City, e não é assim que funciona. A injeção de dinheiro ela só vai ser traduzida em resultados se houver uma boa aplicação através de uma boa gestão. Na verdade, nem vai ser, ela pode ser, porque no final das contas, irmão, é um esporte. É um jogo. É um jogo. Por mais que você faça tudo corretinho, você depende lá do pé esquerdo do Caleb aos 42 do segundo tempo para fazer o gol do título. Você depende. Mesmo que você tenha feito tudo só, né? Eu lembro ouvi um podcast do Alexandre Calil, que é presidente do Atlético Mineiro, foi presidente e foi prefeito também de Belo Horizonte. Ele disse que é muito mais fácil ser prefeito, mas muito mais fácil. De ser presidente de um time de futebol é muito pior, porque você pode fazer tudo certo, mas se você também não tiver aliado a isso, o resultado em campo, a coisa fica não reconhecida. Apesar de que a bola não entra por acaso, né? Quando você faz as coisas certas, tende-se sempre a ter um resultado melhor, né? Vocês falaram aí, por exemplo, estava falando sobre a questão da evolução do clube. Fortaleza é um clube que vem nessa evolução muito antes da lei da SAF ser aprovada no Brasil, porque nós temos um grande líder, um grande presidente, que é um gestor como poucos. Para mim, o Marcelo, assim, ele, depois do Alcides Santos, é o maior esportista que o nosso estado já viu, pelo que ele fez. O Alcides Santos fez uma revolução no futebol cearense ao fundar vários clubes e fundar o maior clube, né, do mundo, que é o Fortaleza. Já o Marcelo fez uma revolução ao alçar o Fortaleza ao patamar que está alçando, né? E assim, o Marcelo ele vem com uma mentalidade de um formado em administração de empresas, com uma experiência própria bem sucedida no colégio da família. Então o Marcelo ele trouxe para o Fortaleza, ele trouxe para o futebol cearense, né, um conceito de gestão que é muito salutar, que é um conceito de visão empresarial. Eu não sou uma sociedade anônima, mas eu sou uma agremiação com princípios empresariais. E aí a gente vê o que é que está acontecendo. Eu, por exemplo, estou na gestão do clube próximo desde novembro de 2017, foi exatamente quando ele assumiu a presidência, e a gente tem um trabalho, por exemplo, de uma Gomes de Matos, que é uma empresa de planejamento estratégico, que guia o Fortaleza desde esse início, né? Na divisão de tarefas a cada diretoria para que cada uma desempenhe tais tarefas, determina essas tarefas a longo prazo e a curto prazo. Todo mês você tem que voltar lá e dizer o que foi que você cumpriu, aonde é que está o percentual de cumprimento da sua meta. Se você não cumpriu a meta toda, já estou com 80% dela cumprida, você precisa dar esse feedback. E é esse acompanhamento para e passo que faz as coisas acontecerem, né? É como se fala, você constrói o oceano com cada gotinha do oceano, né? Então é cada gotinha do trabalho, é cada evolução de meta mensal de cada diretor
que a gente vai construir no final do ano um superávit, como a gente construiu agora, né, no último ano. É o esforço de cada um. É o esforço do licenciamento de produtos. Mandar um abraço pro Renan Menezes, meu amigo. É o esforço do setor comercial, com o Gama, com o Rafa, que hoje o Fortaleza é um dos clubes que mais tem patrocínios na Série A. Isso é competência. É o esforço do Marcel, que é um gênio do marketing. É o esforço do Germano, que no jurídico zerou a dívida trabalhista do Fortaleza. Fortaleza hoje tem um certificado de clube amigo do TRT da 7ª região, porque é um clube 100%, né, cumpridor das suas obrigações com a Justiça do Trabalho. Então você perceba que esse crescimento, ele na verdade é fruto do somatório de vários trabalhos sob a batuta de um grande líder, que é o Marcelo. Então, isso do Fortaleza é isso hoje, né? Você dissociar o Fortaleza, essa evolução desse trabalho de longo prazo, é absolutamente fora de sentido. Só que as pessoas têm que entender que no futebol, esses saltos, eles demoram a acontecer. O Atlético Paranaense, que tanto se fala de modelo de gestão hoje, começou em 1995 com Petralha. 1995. E aí vem ganhar a Sul-Americana, vem estar em final de Libertadores, sei lá, 10, 20 anos depois, né? Se bem que teve na final da Libertadores de 2005 já. Mas ali ainda já eram 10 anos de trabalho. A gente, né, dentro dessa gestão do Marcelo, você, como presidente, você contabiliza o quê? De 2017 para 2023, a gente ainda está engatinhando. Por isso que eu sempre falo, sabe, gente? Para que o Fortaleza continue crescendo, uma coisa que nós não podemos perder é o que de melhor nós temos que nos trouxe aqui. O nosso torcedor do lado do clube. Essa reflexão é muito importante, porque desde 2017 até 2023, o Fortaleza sempre se caracterizou por uma torcida que entendia muito bem o que o clube pretendia para aquele ano e ir junto com o clube por aquilo. É a permanência na Série A. Vamos junto, vamos comemorar cada pontinho. Depois, mais um ano de Série A. Depois, Sul-Americana. Depois, Libertadores. Mas a gente não pode perder nunca esse alinhamento entre o torcedor e os objetivos do clube. É isso que vai fazer crescer junto com essa visão empresarial. Excelente. E somando o que o Alex disse aí, é uma coisa que o Marcelo sempre bate, né? Ele teve essa inteligência de pegar o pessoal que é fera na área, né? Lá no Fortaleza você não vai ver um diretor de marketing, um administrador. É um cara que é fera, torcedor do Fortaleza, e ele teve essa inteligência de levar para cada área de diretoria alguém, torcedor do Fortaleza, expert nessa área, e aí a fórmula do sucesso começa a se mostrar, né? A se tornar mais fácil, entendeu? E nós temos muita gente boa hoje em torno do Fortaleza. Eu acho que isso daí é um ponto muito importante. Aí quando eu falo gente boa, como o Renato falou, na diretoria executiva também, mas a gente tem no Conselho Deliberativo, sim. No Conselho Fiscal, no Conselho de Ética, sabe? Muita gente entendendo o momento do Fortaleza. Entendendo que agora é a hora da gente não ter as chamadas alas, é a hora da gente somar esforços para a evolução do clube. E isso me deixa muito feliz, né, por perceber isso. Galera deixando a vaidade também, né, Alex? É a galera que vê que, como o Alex disse, tá vendo o momento e tá querendo participar do momento para ajudar. Não para trabalhar. Né? Somando a paixão pelo clube com essa vontade de contribuir e fazer crescer. A vontade de contribuir é a maior parte. Por isso que eu falo muito para quem está escutando. Torcedor do Fortaleza que queira ajudar o clube, a gente sempre tem alguma coisa lá para ser feita sobre como ajudar. Eu, no começo dessa FanFest, que é uma forma de atender o consumidor, né? Que a gente estava falando, uma maneira de tornar até um conceito norte-americano e europeu de experiência pré-jogo, ter lá uma FanFest. Meu amigo, a primeira FanFest que o Fortaleza fez foi nas quartas de final da Copa do Nordeste 2019. A gente seria campeão naquele ano da Copa do Nordeste. Foi Fortaleza e Vitória nas quartas de final, 4-0. A gente montou um palco, a gente botou a banda O Verbo para tocar, né? Inclusive eu estava lá como organizador de tudo, né? E aí o que é que acontece? Na falta de quem puxasse as músicas, porque a torcida queria ouvir a música do cantor, sabe quem foi cantar? Eu. É a vontade de contribuir, entendeu? É isso. A gente precisa de cada vez mais torcedores que estejam juntos, pessoas que queiram fazer o bem pro torcedor do Fortaleza, porque é de torcedor para torcedor. Eu sou torcedor. Eu tenho que pensar como é que eu, torcedor, gostaria de ser recebido com meu filho e com a minha esposa no estádio, por exemplo. Então, pô, que legal, tem um espaçozinho com lounge, com uns sofazinhos ali, as crianças podendo ter um espaço próprio kids, com pintura, com videogame, com pula-pula, com campinho de futebol adaptado para criança, com brinquedos.
a minha esposa ter ali uma áreazinha onde ela pode ouvir uma música ao vivo, né? Pode de repente consumir um produto na loja, pode de repente se associar se quiser. Essa situação, sabe? São esses detalhes que a gente traz o torcedor para mais perto. É tratar o torcedor como a gente gostaria de ser tratado. Mas a gente sabe também que Fortaleza cresceu muito até na questão do sócio-torcedor. Você pega uma alavancada quando saiu da Série C para cá. Hoje Claro. o Fortaleza é o clube que tem mais sócios aqui no estado. E a gente sabe que o serviço nunca dá para ser 100% Claro. para agradar todos os torcedores. Eu, como sócio-torcedor do Fortaleza Esporte Clube, eu escuto algumas reclamações da torcida, principalmente lá no setor prêmio de jogo do Fortaleza. Por quê? Salvo engano, comporta 4.000 pessoas, né? O setor prêmio. O setor prêmio é 4.000 pessoas hoje. Aí aquela questão do check-in. Eu e minha família fazemos aqui o check-in, mas um outro não vai, e quando eu não cancelo, eu tiro a oportunidade de outro torcedor ir. Existe, Renato ou Alex, quem puder explicar melhor, uma possibilidade que o Fortaleza estude para não prejudicar aquele torcedor também que paga, mas que naquele momento ali, naqueles primeiros 10 minutos, não conseguiu fazer o check-in e não consegue ir para o setor prêmio. Existe alguma possibilidade, o Fortaleza analisa alguma forma de conseguir contornar essa situação, de dar um conforto a mais para esse torcedor, ou uma questão de melhor organização? Tem essa possibilidade? Isso é um tema bem polêmico aí, né? Para deixar todo mundo satisfeito, hoje nós temos, acho que uma capacidade de 8.000 pessoas para o setor prêmio, né? Acho que para deixar todo mundo satisfeito, a gente teria que aumentar a prêmio para 8.000 pessoas, e é Impossível. né? Então, o que é que a gente fez? A gente melhorou alguns outros setores. Hoje, a Bossa Nova também é um setor que acho que é tão disputado quanto o setor prêmio, né? A gente vê aí vídeos, o pessoal quadrilha, já estamos... aumentamos o número de bares, colocamos food trucks, né? Lojas também oficiais, né? Loja da Leão 100 também. Mas assim, o que é que acontece, né? A gente tem alguns detalhes aí que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, hoje essa quantidade de números de sócio-torcedor vem mediante uma promoção que a gente fez há um tempo atrás, que a gente necessitava ter esse número maior de sócio-torcedor, que são os sócios convidados. Né? Hoje a Prêmio, ela, praticamente 75% é ocupado por convidados. Que o torcedor, o sócio-torcedor, ele tem direito a, acho que 4 ou 5 convidados, né? E a gente está tendo essa ocupação, né? Isso aí já também influencia no lado financeiro, que dá um valor do ticket menor e tal. E que a gente também já detalhou esse problema, né? Do cara, apesar de hoje ele escolher quem ele pode levar, ele também tem a opção de marcar todos. E às vezes, como ele, que é o dependente, né? Ele acaba marcando sem consultar se o Marquinhos vai, se o Vladimir vai, e aí a gente percebe que ele marca lá e o cara às vezes não vai, e aí acaba que dá essa falta do sócio-torcedor lá. A gente tá verificando isso a partir de alguns jogos aí, o próprio convidado que vai poder fazer o seu check-in. Eu acho que isso aí já dá uma amenizada nessa quebra de check-in. Mas também tem um problema muito grande, né? Que é o cara que empresta o cartão hoje, né? Que tinha uma galera também que vendia o check-in, quando era o check-in de papel, o cara fazia check-in para vender. E aí nós estamos trabalhando com muito afinco, junto com o governo do estado. Excelente. Já estamos bem avançados nisso aí, que eu acho que é o que solucionou grandes problemas lá em outros clubes, inclusive no Palmeiras hoje. Eu até fui para o jogo lá em São Paulo para ver essa parte aí, que é a parte do facial. Então eu acredito que com a chegada do facial a gente vai poder identificar se realmente o torcedor... porque muita gente fala assim, porque vocês não punem o torcedor, porque... Aí, tu imagina a gente chegar, vai punir o Marquinhos, mas aí o Marquinhos bate uma foto que está lá dentro do estádio, porque o Marquinhos entrou com a carteira do Vladimir, não sei, trocou lá na hora. Entendi. Tu tá entendendo? Então, assim, com a chegada do facial, a gente... E a nossa ideia também não é punir torcedor, nunca. Talvez a gente até faça alguma ideia de tipo assim, você foi, ganhou um bônus de alguma coisa, né? Você foi
marcou e não foi, ir não pelo recebeu lado da bônus. punição, mas ir pelo do estímulo, né? Pra Exatamente, fazer o correto. fazer o cara. Exatamente. E a conscientização do próprio torcedor, nesse caso, ele vai fazer o check-in, não vai, e cancele para dar uma oportunidade àquele que realmente quer estar lá no estádio. Tem né? algumas coisas, Conscientização Marquinhos, mesmo. que não são fáceis. Tipo assim, são alguns detalhes. Tipo, o jogo começa às 5 horas da tarde. Então a gente tem que enviar um arquivo para as catracas do Castelão com 6 horas de antecedência. Então, vamos lá, o Marquinhos está indo para o Castelão, bateu o carro. Ou aconteceu alguma coisa imprevista ali nesses 6 horas. Então, assim, tem coisas que a gente sabe que lógico que não é a maioria, né? Imprevisto. E a gente não consegue corrigir. O Marquinhos, mesmo que ele consiga tirar o check-in, não dá para outro, porque a gente já enviou o arquivo para o Castelão, para as catracas. Então, tem algumas coisas que ainda vai dar uma quebrazinha, mas que a gente, com a chegada do facial, acho que dá uma quebra bem significativa nisso aí. Isso aí já é reflexo da tecnologia impactando diretamente na melhoria justamente dessa operação de jogo e dessa relação do clube com o consumidor. É tudo uma coisa interligada. Hoje, por exemplo, o sócio-torcedor, Prêmio Bolsa Nova, hoje, ele com o cartão de sócio dele, ele consegue consumir no bar. Entendeu? Então isso aí vai abrir um leque pra gente, milhões de oportunidades. O Vladimir fez o check-in, foi. Nós vamos dar aqui um bônus pro Vladimir de uma cerveja, não sei. Um salgado, alguma coisa. O Vladimir não fez o check-in, então o Vladimir vai perder esse bônus. A gente está pensando em várias, várias formas de tentar incentivar que o torcedor tenha essa conscientização de que só faça o check-in se ele for para o estádio. Eu sei que realmente nos últimos jogos é difícil, porque o check-in abre com 3, 4 dias. Já teve casos de jogos, acho que contra o River, não sei, que em 12 minutos a gente esgotou toda a prêmio. Né? Isso é loucura, né? Excelente. Não, e aproveitando essa pegada, a gente vê que hoje o Fortaleza tem um movimento muito interessante de inclusão. Né? Por exemplo, a questão que o Marcos mencionou também, da questão dos abafadores para pessoas com autismo, a questão do clube, da relação do clube, a tentativa de aproximação e oportunização da melhor experiência para o torcedor, pessoa com deficiência, né? Principalmente os cadeirantes. Então, se vocês puderem comentar também, porque tudo isso faz parte desse tema, desse universo, né? Que a gente tanto debate nos órgãos de defesa do consumidor. Inclusive, o nosso primeiro episódio aqui foi falando muito sobre inclusão. Né? A gente já abriu o nosso podcast nessa pegada e a gente sabe que hoje isso é uma pauta que ela é necessária. Claro. Não é nem que ela é importante, ela é necessária, é fundamental. E a gente vê que Fortaleza está num movimento muito bacana nisso. Né? Assim, eu queria ressaltar também o movimento bem tricolor, né? Que tem como presidente o nosso querido Thiago Fujita, que é uma grande pessoa, um grande tricolor que já ajudava o clube em outras frentes, mas dessa vez assumiu para si essa missão muito bonita, né, que é fazer com que o Fortaleza seja o que ele sempre busca ser. O Fortaleza ele está na sociedade para fazer o bem, né? Ele está na sociedade para orientar bem as pessoas que o escutam, e são milhões de pessoas que escutam o Fortaleza na sociedade cearense. Sim. Né? Eu acho que assim, a responsabilidade social de um clube, ela já é algo que a gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem na NBA, você tem na NFL, que é um esporte que eu gosto muito, o futebol americano, você tem o troféu Walter Payton, que eles premiam todos os anos o trabalho filantrópico mais destacado de um atleta, por exemplo, né? Na NFL. E, portanto, eles estimulam esse tipo de comportamento. Aqui, independentemente de qualquer coisa, a gente não trazendo para o mundo dos atletas, mas sim para o mundo do clube, né? A gente sempre que possível está apoiando as ações do Bem Tricolor, sabe a importância que o Fortaleza tem na sociedade, no dia a dia, porque assim, o torcedor que tem uma família, que tem os referenciais, que tem os princípios, ele, por si só, dentro daquela célula familiar, ele se resolve. Mas tem muito torcedor que não tem essa referência em casa também. E o clube, muitas vezes, é um pouco dessa referência de combate a atitudes racistas, de combate a atitudes homofóbicas. E quando o clube, por exemplo, campanhas para doação de sangue e campanhas, por exemplo, para tornar mais acessível o Estado para PCDs. Então, quando você tem esse tipo de iniciativa encorpada pelo clube,
E como o clube é muito importante para milhões de pessoas que às vezes não têm essa referência, a gente replica o amor na sociedade, a gente replica o bem, a gente replica os bons valores. E os clubes não podem abrir mão disso, né? De se posicionarem com a importância que eles têm na sociedade, né? E o Fortaleza não abre mão disso, né? O Marcelo, a gente lá na gestão do clube, a gente sempre tem isso muito em mente, da responsabilidade social que a gente tem e do dever que a gente precisa conservar, de fazer o Fortaleza ser um dínamo do bem na sociedade, né? Trabalhar nesse contexto com essa inclusão. Na verdade, aí, só completando aí o que o Alex está falando, são duas coisas que o Alex falou e que são verdadeiras, né? Primeiro, não que, mas ressaltar isso aí. Primeiro, sobre o Thiago, que é um cara fantástico. E segundo, quando ele falou das pessoas que se aproximam do Fortaleza. Então, o Thiago é uma das provas, né? Que é um cara que não tem cargo e se aproximou do Fortaleza, né? Para a gente criar aí essa ONG, que é o Bem Tricolor, né? Que hoje ele é o presidente. E que, como o Alex falou, a gente sentia a necessidade, tipo assim, Fortaleza vinha nessa pegada de fazer campanhas publicitárias, que é uma coisa já é uma coisa muito importante, né? A gente utilizar nossas redes sociais, nosso marketing, nossa torcida, para chamar a atenção de alguns temas, como suicídio, campanha contra a violência doméstica, racismo, né? Só que faltava essa pegada também do lado do físico, do que é que a gente também, o que é que o clube podia agregar fisicamente, né? Uhum. E aí vem a história da gente criar a ONG, né? Da gente começar a fazer esse lado social, né? De alguns projetos, né? O Fortaleza tem essa identificação com o Clube da Garotada. Então a gente se sentiu na obrigação de trazer isso aí de volta, de visitar escolas públicas, né? Levar o nosso mascote. Como na década de 80 o ex-presidente Silvio Carlos fazia. Junto, é bom deixar isso registrado. O Zé Raimundo Costa. Eles imprimiam uma série de cadernos com o hino do Fortaleza na contracapa e iam ali com a caravana ali nas escolas públicas entregar para os alunos. E aí o Fortaleza começa a ter um apelo muito grande com a juventude nesse momento. Então a torcida começou a rejuvenescer e a florescer aí para as outras gerações. Uma renovação constante, né? Exato. Aí cria-se a gente lá no Bem Tricolor, os meninos criaram o Clube da Garotada, recriaram o Clube da Garotada, né, na verdade. Que aí a gente leva, além de ir para as escolas, leva a criança pro primeiro jogo, que é o projeto Primeiro Jogo, aí isso é muito legal. Faz o tour pelo estádio, conhece o vestiário, conhece o Juba, aí vai assistir o jogo no camarote. Também levamos para o treino, onde a criança também tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da estrutura do Fortaleza, né, e assiste o treino lá, e tem lanches, essas coisas todas. Enfim, aí vem também onde começou tudo, que é o sopão, né, que toda semana, sagrado, essa galera se reúne em alguma associação ou alguma praça aqui de Fortaleza, faz o sopão com a comida do refeitório do Fortaleza, é preparado uma sopa. E o outro projeto que eles têm, que é o Abraço do Bem, né? Que essa semana mesmo eles construíram uma brinquedoteca na Casa do Menino Jesus. Né? Eles pegam uma instituição e faz alguma reforma que a instituição precisa, né? E através das doações de alguns projetos que a gente tem, a gente faz essa reforma na entidade, né? Então, assim, eu costumo dizer que esse lado social, ele aquela bolinha que vai batendo na linha ali, bate na trave e às vezes sai, com esse lado social ela ajuda também a entrar, né? Fora que a nossa marca fica cada vez mais assim, o cara Ceará doente, mas pô, o Fortaleza está fazendo aquilo, já começa a olhar também com outros olhos ali. E que isso sirva de incentivo também, até para a torcida do Ceará, do Ferroviário e dos demais clubes. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer a mesma coisa. Esporte, né? É congraçamento, esporte é confraternização. Eu acho que todos nós aqui temos... Eu, por exemplo, venho de uma família de tricolores, mas eu tenho grandes amigos alvinegros, pessoas assim que a gente quer bem e que são alvinegros. Então que a gente leve um pouco mais disso, que a gente dilua um pouco mais esse teu de tensão, de rivalidade nisso. No final das contas, nós todos aqui trabalhamos pelo bem, todos nós trabalhamos pelo que é certo, né? Sim. E as grandes marcas do futebol cearense, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, que elas também
passem a atuar cada vez mais nessa orientação do bem, nessas atividades filantrópicas. Isso é muito bonito de ver acontecer. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Diferente de você, Alex, você mencionou que você vem de uma família tricolor. Meu pai e meus irmãos são torcedores do Ceará. E na época do nascimento do Bem Tricolor, meu pai chegou pra mim já várias vezes e falou: cara, que bacana isso aí. Rapaz, foi atrás de saber se no clube dele tinha. Tal. Rapaz, vou ver se eu falo com não sei quem pra levar essa ideia e tal e tal. Então é justamente essa ideia do crescimento mútuo. Sim. Além de tudo isso, nós somos futebol cearense. Né? Então a gente tem a paixão pelo futebol e a vontade de que o futebol cearense cresça de todos nós. Então, realmente, tanto é que no começo fiz questão de destacar que, assim, nós estamos aqui com 2 diretores do Fortaleza, mas o tema é futebol. A gente tá falando aqui... Costume com o Voivoda aí, ó. Rato falho. A gente tá se comunicando aqui com a comunidade do futebol. Isso. A verdade é essa. Como o consumidor se relaciona com esse mundo, com essa tribo aí do futebol. E a gente tá aqui trocando um pouquinho essa ideia. Exatamente. E, pessoal, assim, a gente vê muito essa questão da proximidade, essa paixão pelo clube desde criança. Eu bato muito nessa tecla. Eu até acompanhei, Alex, na época, um podcast que você falou com o pessoal do Glória e Tradição. Você fala assim, cara, no dia que a minha paixão pelo Fortaleza acabar ou ficar morna... É hora de ir pra casa. É hora de ir pra casa. Eu saio do futebol. E assim, é muito bacana nesse sentimento de união mesmo, como futebol cearense, como essa palavra, esse sentimento, essa paixão pelo clube e pelo futebol, a vontade de fazer crescer, gera frutos muito ricos para a sociedade. Como o Alex muito bem falou, um clube de futebol tem milhões de torcedores, tem contato com muitas pessoas. E hoje a gente vê que um ativo muito importante na sociedade, seja no direito, seja para qualquer outra área, é a influência. A gente vê que o próprio mercado de consumo, e aí fazendo esse link com o direito, o próprio mercado de consumo ele vai muito por essa questão da influência, o convencimento, o marketing, a publicidade. E a gente assim, vê que o futebol cearense tem crescido muito, 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 e o Fortaleza faz parte disso. Né? A proximidade com o público. Hoje, o torcedor cearense, ele não tem aquele sentimento de caramba, meu time é menor do que os times de outros estados. Não. Não, hoje o futebol cearense está num patamar que a gente vê nos noticiários esportivos, a gente vê em toda a mídia nacional que o futebol cearense é respeitado. Isso. Né? E aproveitando até a questão que a gente comentou aqui do Voivoda, a importância desse crescimento do mercado, agora entrando um pouco mais no futebol. Certo. Né? Como o Fortaleza tem aberto os olhos para o mercado, técnicos de fora, jogadores de fora, eu queria que vocês falassem também sobre esse crescimento no futebol que tem feito esse crescimento do Fortaleza. Né? É muito bom falar isso, principalmente no contexto do futebol brasileiro atual, porque assim, você olha hoje dos 20 times da Série A, metade ou mais da metade são de treinadores estrangeiros. Mas assim, o Fortaleza, e eu já fiz questão de dizer isso, porque eu tive nesse processo, ele não foi atrás de treinador estrangeiro ou de jogadores estrangeiros pelo passaporte, ou por modismo, ou porque o sobrenome é bonito. Não. A gente busca isso como alternativa de mercado. Porque o mercado brasileiro ele é muito inflacionado desportivamente, para você trazer um atleta, para você contratar, às vezes, um treinador que não quer sair do eixo Rio-São Paulo. O cara que é do exterior, que é argentino, ele não faz distinção de dizer vou trabalhar no Nordeste, vou trabalhar no Sul, Sudeste. Para ele, meu amigo, é Liga Brasileira e acabou. Então, muitas vezes a gente viu movimentos de profissionais que não estavam tão afim de trabalhar no Nordeste, que é um direito, né? Total. Só que a gente tem que buscar o quê? Alternativas, né? E a alternativa pra gente foi encontrar um treinador com o perfil do que a gente esperava, que era o Voivoda. E assim, cara, o Voivoda, taticamente, tecnicamente, eu o conhecia bem, né? E sabia que ele poderia ajudar o Fortaleza bastante. Mas eu não tinha noção do ser humano que a gente estaria trazendo para o clube também. Porque o Voivoda ele é um cara diferente em todos os aspectos. O Voivoda, assim, vou falar aqui para vocês, porque a gente está no convívio direto já há quase 3 anos. O Voivoda, ele tem, assim, uma nordestinidade muito engraçada de se perceber. Ele abraçou a questão do orgulho do Nordeste, do futebol nordestino, de uma forma muito engraçada. Eu vi até o título de uma entrevista da revista Placar com o Voivoda, que dizia assim, o Oxente Portenho que deu certo. Né?
Porque ele, cara, quando vai tratar com a gente assim sobre operações ou sobre objetivos, ele sempre fala, Alex, eles me chamam de Alex, né? Não me chamam de Alex porque lá na Argentina é Alex. Alex, nós não somos menos que eles. Nós podemos bater de igual para igual. Então essa questão da autoestima que você está falando, né? De ter um objetivo mesmo de crescimento. E o Vojvoda, como todo mundo sabe, terminou o ano, ele tinha várias ofertas para sair do Fortaleza. Mas ele optou por ficar aqui por um motivo. Porque ele é jovem ainda, tá crescendo na carreira. Mas ele entendeu que ele tem também um clube, hoje trabalhando com ele, que também tem o mesmo objetivo de crescimento. Então, se ele quer crescer, por que não crescer junto com o clube, né? E ele resolveu ficar, a gente tem mais 2 anos de contrato aí com ele, esse ano todo de 2023 e 2024. Ele já é o segundo treinador com mais partidas pelo Fortaleza, atrás apenas do Moésio Gomes, né? Mas é um cara assim que adiciona ao Fortaleza muita generosidade, muita inteligência, muito reconhecimento. Ele nos passa um orgulho também de ser Fortaleza, mesmo que a gente fosse Fortaleza antes dele chegar aqui. Mas ele é um cara assim diferente e que não é à toa esse momento que a gente está vivendo, de muita consolidação aos poucos, com humildade, mas ele tem assim, ele é boa parte dessa essência junto com a gestão do Marcelo. Tu tocou num assunto aí de que hoje o Fortaleza está no mesmo nível, no mesmo patamar, esportivamente, né? Isso aí, graças a algumas mágicas aí que nosso querido Alex aí, chefiando o departamento de futebol, eles conseguem fazer, porque não é fácil. Mas vale ressaltar também, isso é um tema importante a gente bater também, o trabalho que o presidente Paes vem fazendo para que a gente consiga diminuir essa distância que hoje tem economicamente com os times do sul do país. Que a gente sabe que o Fortaleza hoje, a gente tem, acho que em termos de orçamento, Alex, a gente era o quê? A gente era talvez o 18ª folha, em 2019, primeiro ano na Série A. Talvez 18ª, 17ª. Hoje nós já crescemos pouco mais. Não somos ainda nem longe, nós não estamos nem perto das grandes folhas do futebol brasileiro, mas já demos uma crescida, né, com responsabilidade, seguindo aquela máxima de que o camisa 10 do Fortaleza é o salário em dia. Camisa 10 do Fortaleza chama-se salário em dia. Alex, a folha hoje do Fortaleza estaria entre as 10 maiores do Brasil ou mais para baixo? Não, eu acho que está, na minha opinião, óbvio que eu estou falando aqui baseado em estimativa, né? Até porque o pessoal de repente em casa aí que esteja ouvindo vai ter a possibilidade de pesquisar e ver com mais calma. Mas eu acho que é como se fosse a 12ª, 13ª, talvez folha, por aí. Já crescemos. A grande batalha mesmo é essa criação da Liga, né? Que o Marcelo está trabalhando arduamente, né? Que eu acho que com essa criação pode ser que tenha uma diminuição aí nessa disparidade que hoje são os orçamentos, principalmente a TV, né? O que paga o direito de imagem, né? Sim. Então vale ressaltar isso aí que o Marcelo está fazendo, que é outro trabalho gigantesco que ele está comandando aí para a gente chegar nesse patamar de igualdade, como você estava dizendo aí. Tá? Renato, a gente falou muito aí do trabalho de vocês, do trabalho do Marcelo, mas a gente também não, por mais seja um pouquinho polêmico e algumas pessoas têm um certo ressentimento, esqueceu o trabalho de quem já veio antes. Por exemplo, o Rogério Ceni. É importante o torcedor do Fortaleza lembrar, ressaltar o trabalho de que tudo começou ali, naquela Série B, até hoje, onde a gente está chegando, teve aquela construção da academia, a melhora no centro de treinamento. Ele também foi um dos responsáveis, né? Isso pelo que o Fortaleza se transformou hoje. Essa parte é mais o Alex, até porque quando eu entrei, com uma semana ele saiu. Não, mas eu posso falar com propriedade. O Rogério, ele tem uma capacidade de ser obcecado pela conquista, pela vitória, que ele traz da carreira dele, né? E ele trouxe essa filosofia para dentro do clube. E eu acho que o Fortaleza precisava naquele momento disso. Deus sabe o momento certo em que as pessoas passam pela nossa vida, né? Deus sabe o momento certo em que o Eduardo Girão se sentiu chamado
para vir aqui e salvar o Fortaleza como um bom samaritano ali naquele momento em que a gente passava de dificuldade. Deus sabia também o momento em que o Marcelo deveria assumir e logo em seguida, com um presidente visionário como o Marcelo, ter um treinador visionário como o Rogério. Eu acho que tudo confluiu, né? E aí o Rogério traz essa mentalidade dele vencedora, traz essa virada de chave que ajuda inclusive na autoestima do clube, de chegar na Série B não como um time que vinha da Série C, mas como o gigante Fortaleza que ele é, que estava adormecido, que tem uma torcida que bota 64 mil pessoas no estádio. Então eu acho que o Rogério fez muito bem nesse sentido. E não só nisso, na orientação da infraestrutura também, né? O DNA, e aí é muito importante essa sua pergunta para o que eu vou dizer agora. O DNA que o Marcelo chegou para mim como diretor de futebol e disse assim, eu estou procurando replicar o DNA do Rogério na contratação do próximo treinador, que foi o que eu peguei de parâmetro para pensar no Vojvoda. É o DNA do Rogério. Ou seja, o DNA do Rogério é o DNA que inicia ali. E que DNA é esse? É o DNA de um time corajoso, propositivo, que finalize muito, que goste da bola, porque tem time que é reativo. Os times do Ceni gostavam de ter a bola, gostavam do protagonismo, times modernos com velocidade, com força, com transição. E esse era o DNA que depois do serviu de referência para quê? Para buscar o perfil do Vojvoda. Então isso daí já diz muito sobre o tamanho do Rogério Ceni e tudo isso, né? Ele nos trouxe uma mentalidade de pensar futebol, né? Perfeito. E assim, a gente vê que com a nossa conversa, ela chega a uma conclusão de que, assim, as empresas, a relação das empresas com o consumidor, ela passa por esses elementos que a gente falou aqui hoje. Ela passa pela proximidade, ela passa pela empatia, ela passa pela gestão, enxergar com os olhos do torcedor, a empresa enxergar com os olhos do consumidor, né? E, assim, eu acho que esses sentimentos e essas medidas, elas são fundamentais no equilíbrio da relação de consumo. A gente já vai chegando aqui, caminhando para o final do nosso episódio. Desde já eu já queria agradecer a presença de vocês, né, vocês terem aceitado esse nosso convite. Nós estamos, como eu mencionei no começo, no 5º episódio, é um podcast jovem ainda aqui da nossa associação. Então é muito importante a gente estar com vocês, agradecer também o Marcos e passar a fala final de vocês, podem ficar à vontade. O Marcos, se quiser fazer as suas considerações finais. Queria só fazer um pequeno adendo quando a gente estava falando de trabalho social até envolvendo outros clubes. Ontem eu estava no Presidente Vargas, fui acompanhar o jogo do Ferroviário. Sim. Sou amigo do Pedro Bruno, vice-presidente do Ferroviário. Gente boníssima, eu gostaria de registrar também um abraço meu para ele. É justo a Tá gente meio com falar raiva de também. mim. Tá meio com raiva de mim. Não, mas isso passa, é a emoção do futebol. Mas o Pedro é uma grande pessoa. Muito culpa sua. A raiva dele de mim. O que foi que eu fiz? Três vitórias sim, seguidas. sim. Pula, vamos em frente, Tirando um Marquinhos. pouquinho essa questão de rivalidade aí à parte, mas também registrar, já Não, que meu amigão, Pedro. já que aqui nós estamos falando como advogados, como vocês como representantes do Fortaleza, é justo também a gente divulgar o trabalho deles que eles fazem lá no Ferroviário. Sim. Ontem eles levaram uma escola de uma comunidade carente Eles lá da sempre Barra do levam. Ceará. Eles sempre levam. As crianças estavam todas lá no PV e entra com um time bem parecido com o programa do Bem Tricolor lá do Fortaleza. Isso é interessante que todos abracem, porque quem ganha é a sociedade. Eles todos os jogos eles levam um ônibus. Massa. Alguma comunidade lá perto do campo deles, é um trabalho legal deles. Chateau, gente boa também. Chateau, gente muito boa. O presidente Aderson Maia, que me recebeu muito bem lá no Presidente Vargas ontem, independente de questão de camisa, de rivalidade. Não, são tranquilos. Queria também deixar um forte abraço pro meu amigo João Pedro, filho do presidente Robson de Castro, ex-presidente do Ceará, meu amigo. Também. Isso mostra que a gente não tem esse problema de clubismo. Acima de qualquer coisa, nós somos amigos. Todos somos Eu vou dizer uma coisa pra ti, Marquinhos, sobre essa questão de se identificar. Eu digo porque eu tô na posição de diretor, de vice-presidente, eu sei como são as dores de quem vive do futebol. No final das contas, mudam as coisas das camisas, mas as pessoas que trabalham no futebol, todas elas vivem as mesmas angústias, as mesmas alegrias, têm o mesmo amor. Muda o escudo, mas todas têm o mesmo amor. Todas sofrem lá com a sua família para poder ceder um pouquinho do seu tempo pessoal para o futebol. Então você mencionou o João Pedro, filho do Robson, você mencionou o Pedro Bruno. São todas pessoas que, independentemente do escudo, elas têm o mesmo amor que eu tenho pelo meu, elas têm pelos dela. Então só isso já me faz ter que ter o respeito a elas por tudo que passam, por tudo que vivem. Mas dentro de campo tem que ganhar deles, viu? Não, uma coisa é fora de campo. Respeitar, porque as instituições, elas são centenárias. As instituições. Quem fazem as instituições no dia a dia são as pessoas, mas as instituições são centenárias. Agora, dentro de campo, meu amigo,
dentro de campo, cada um quer se mostrar maior do que a outra. E aí nós vamos pro enfrentamento. Tipo assim, pra você ter ideia. Mas o futebol sempre tem uma essência de ser um esporte de cavalheiros. Isso daí não pode se perder. Para você ter ideia, quando o pai me passou para assumir a operação de jogo, uma das minhas primeiras atitudes foi ligar para os meninos lá do Ceará, o Veri, esqueci o nome do que é assistente do Veri lá, para a gente marcar uma reunião da gente se reunir e se unir mesmo fora de campo, porque a gente hoje, o Fortaleza Ceará, eles assumem o Castelão nos dias de jogos. Então, se a gente não tiver essa união de estar brigando ali, hoje a gente fecha praticamente todos os fornecedores juntos para fazer uma economia de preço, né? A gente patrocínios, né, também. Na área comercial também já tem esse envolvimento. A gente, qualquer problema que está lidando lá, por exemplo, vou dar um exemplo assim, estacionamento. Então, a gente tem que falar com um órgão público, alguma coisa, o Fortaleza Ceará vai junto. Então, é muito importante a gente ter esse fora de campo, tá sempre unido, claro, cada um brigando pelo seu, né, pelo o que lhe dá de direito para ser melhor, né, mas assim, a gente sempre brigando pelo ideal, né, porque se cada um for querer seguir uma estrada individual, os custos aumentam, tudo dificulta, entendeu? No mais, eu queria terminar aqui minha fala agradecendo a vocês, agradecendo pelo que fazem pelo nosso clube, que é uma paixão da gente, o Fortaleza. Desejar boa sorte, continue esse trabalho e que a SEDECON está de portas abertas sempre para receber não só o Fortaleza, como o Ceará, como o Ferroviário. Saudar o meu grande amigo alvinegro, Sávio Aguiar. Um forte abraço, Sávio. E passa a bola para vocês. E meu muito obrigado pela oportunidade. Fique à vontade, Alex. Vamos falar? Tá bom. Então, assim, agradecer a vocês pelo espaço concedido para a gente trocar um pouquinho aqui de ideia, né? Agradecer o Thiago pelo convite que foi feito. Dizer para vocês que futebol é coisa muito séria, né? Muita gente durante muito tempo encarou o futebol assim como uma atividade de fim de semana. Muitas vezes se tinha uma noção de diretoria, que era aquele diretor que passava o dia no seu comércio e no final da tarde chegava lá pelo centro de mortadela, diretor. Mas hoje nós vemos como o futebol ele é importante, né? Não só importante na sua responsabilidade social, importante da maneira como lida com o seu cliente, que é o torcedor, tem que ser sempre ouvido, sempre considerado. A gente está sempre numa busca eterna de melhorar, ninguém é perfeito e nem é soberbo de achar que já tem tudo, não. É um trabalho de aperfeiçoamento constante, o Renato sabe disso. Total. Mas, principalmente, vou reforçar aquilo que você falou aqui sobre a minha fala no Glória e Tradição. Diante da noção que nós temos do que é o Fortaleza na nossa sociedade, de quantas pessoas ele influencia, de quantas pessoas o Fortaleza se faz sentir. Essas pessoas se sentem vitoriosas quando o Fortaleza ganha. Sim. Pessoas que muitas vezes durante as semanas elas se sentem perdedoras, porque no trabalho não tem as melhores condições, não podem dar o que elas queriam para seus filhos. Mas quando o Fortaleza vai lá, por exemplo, ano passado e ganha do Flamengo com o gol do Caio Alexandre aos 45 do segundo tempo, né? Ele se sente grande. Então, nós não podemos menosprezar o efeito positivo e o impacto positivo que um trabalho bem feito pode ter. Uhum. Então, por isso, assim, eu sou muito rigoroso com tudo que envolve o Fortaleza. Eu me dou 200%, eu sou extremamente intenso, como o nosso treinador é também, porque a gente sabe da responsabilidade que envolve o futebol e a seriedade que é o futebol. Então, dizer isso para vocês, a gente está sempre à disposição lá no clube e falar para o torcedor que acertar e errar, qualquer dirigente vai acertar e errar, mas não vai faltar amor nunca. Basicamente isso aí, né? Agradecer. E como o Alex falou aí, a gente tem que deixar claro assim que, além da gente ser diretor, a gente sofre duas vezes. Sofre por ser diretor, né, Alex? Também fica alegre duas vezes também, né? E sofre por ser torcedor. Quando a gente perde, a gente sofre duas vezes. Quando a gente ganha duas vezes, né? E é importante ter esse espaço, às vezes, porque o torcedor, às vezes, tem alguns detalhes que a gente não tem como mencionar, ou então às vezes é mal interpretado, e aqui a gente vem tentar esclarecer, tentar deixar a coisa mais ciente para o torcedor, que é o mais importante, né?
no nosso caso aqui, torcedor cliente, né? Perfeito. Pessoal, e mais uma vez agradecer a vocês, né, Alex, Renato, Marcos, pela participação. E agradecer você que ficou até o final. Não se esquece de dar uma curtida aí no nosso vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no nosso canal da SEDECOM. Vamos continuar com o nosso projeto do podcast. Uma conversa dessa aqui, eu passaria aqui 2 dias conversando com vocês. Papo bom, futebol e direito. E eu acho que esse é o espírito do nosso podcast, esse é o espírito da nossa associação. Então, muito obrigado a todos vocês. E aos telespectadores, até o próximo episódio.